Olá, espero que esteja tudo bem com você. Essa é a segunda prática de yoga gravada nesse ano de 2024. Hoje a gente vai avançar um pouquinho em algumas posturas, vou dar algumas sugestões também para que cada um possa ajustar a intensidade de cada postura de acordo com as suas condições desse momento, tá bom? É importante que seja sempre uma prática prazerosa, agradável, em que você sinta assim um trabalho corporal, mas sempre respeitando as suas condições, os seus limites, como você se sente hoje. Lembrando de alguns preceitos aí do yoga, a ahimsa, não violência, é o primeiro deles, e tudo começa com a gente mesmo, então a gente quer cuidar do nosso corpo, mas de uma forma que não seja violenta, e ao mesmo tempo a gente também quer desenvolver tapas, determinação, esforço sobre si mesmo. Então a gente busca esse equilíbrio entre o esforço sobre si mesmo, essa determinação e a não violência. Então um trabalho postural, um trabalho corporal, um trabalho respiratório, sempre lembrando que yoga significa união e a gente quer unir esse nosso corpo físico com a nossa mente, com o nosso espiritual, com o nosso emocional. E lembrando que yoga é definido como aquietar os turbilhões da mente. Então é uma prática que usa aqui do nosso corpo físico, mas com o objetivo de que a gente saia com um estado mental mais tranquilo, mais agradável. Então sente-se confortavelmente. Eu costumo sugerir com as pernas cruzadas, mas se para você for melhor deixá-las esticadas, tudo bem. O importante é que a sua base, o quadril, esteja bem apoiado no chão, porque isso vai possibilitar que a sua coluna se acomode melhor. Então, se você precisar pegar uma almofada ou um bloquinho, fique à vontade. Feche os seus olhos, sinta esse contato com a terra, recebendo o seu corpo, a sua postura sentada, o apoio dos pés, das pernas e especialmente do seu quadril. Uma base que permite que o seu tronco se erga, se alongue e que a sua coluna vai aumentando um pouquinho os espaços entre as vértebras. Gire os ombros suavemente para trás, deixe os braços bem soltos, o rosto tranquilo. E aproveite esse momento para respirar conscientemente. De preferência, respire pelas narinas, sentindo o ar que entra, expandindo suavemente o seu corpo. E depois, solte o ar lentamente. E se proponha a estar de fato presente nesse momento, se percebendo a cada instante. E quando a sua mente se distrair, é natural ela se distrair com outras coisas, você a convida a voltar para o seu corpo, para a sua respiração, para o aqui e agora. Abra os olhos, tenha a intenção de fazer esse alongamento da coluna para o alto, a gente chama de alongamento axial, quando a coluna alonga no próprio eixo. Inspire elevando os braços, une as mãos em prece lá no alto. Eu gosto de entrelaçar os dedos e deixar só os indicadores para o alto. E espreguiça bem olhando lá para o alto. Sinta o quadril firme no chão e alongue desde a cintura até as mãos. Solta, espreguiçando. Deixe as mãos atrás do quadril, gire os ombros para trás, abre o peito lá para o alto. Eleve o queixo e se não dói o pescoço, solte o peso da cabeça para trás. Respira grande, com a intenção de expandir cada vez mais o peito, abrir as costelas. Volta, volte o tronco para cima do quadril. E faça a torção apoiando mão direita no joelho esquerdo, alonga a coluna no próprio eixo para depois girar o tronco para trás
E apoie a mão ali atrás, bem de leve, só a pontinha dos dedos. Faça a torção da coluna, girando todo o tronco para trás, a cabeça também. Olhe lá para trás. Inspira, alongando um pouquinho mais a coluna para o alto. Volta. Deixa as mãos sobre os joelhos. Perceba-se um pouquinho. E faça a torção no outro sentido. Mão esquerda no joelho direito, coluna longa para o alto e depois gira para trás. Deixa a coluna bem em cima do quadril, sem soltar o peso na mão que está lá atrás. E a cada expiração, dá uma alongadinha a mais na coluna para o alto. Volta. Deixa as mãos na frente dos pés, alonga a coluna para o alto. Vai caminhando com as mãos, primeiro com a coluna retinha, como se você quisesse levar o abdômen nos pés. Chegou no seu limite? Relaxa. Solte os braços, o tronco, solte o peso da cabeça. Faça algumas respirações profundas, movimentando bem as costas. E aí embaixo mesmo, caminhe com as duas mãos para o lado direito, não precise muito. O seu braço direito fica bem relaxado, até mesmo flexionado, e você alonga o esquerdo um pouco mais. Relaxa o pescoço. Faça algumas respirações profundas com a intenção de movimentar bem as costelas do lado esquerdo que está alongando. Volta para o centro, caminhe com as mãos para o lado esquerdo, deixa o braço esquerdo relaxado, alonga o direito um pouquinho mais, relaxa o pescoço, capricha numa respiração profunda que movimenta bem as costelas do lado direito. Volta para o centro e sobe devagar, desenrolando a coluna. A cabeça é a última a subir. Então passe para 4 apoios, deixando os joelhos bem embaixo do seu quadril e afastados na largura do seu quadril, ombros e punho alinhado e também as mãos afastadas na largura dos seus ombros. Contrai um pouquinho o seu abdômen, então puxa o abdômen levemente para dentro. Deixa a coluna retinha, você olha aqui para baixo, mas não deixa a cabeça cair. E eleve o seu braço direito e a sua perna esquerda, formando uma linha só com o seu corpo. E põe a intenção de alongar-se bem. Levando a mão bem lá para frente, o pé bem lá para trás. Volta. Respira. Já eleva o braço esquerdo e a perna direita. Deixa o abdômen contraído, puxa o abdômen um pouquinho para dentro. E alonga bem o braço lá para frente e a perna lá para trás. Volta. Deixa os joelhos um pouquinho mais afastados que a largura do quadril. As mãos mais para frente e um pouco mais afastados que a largura dos ombros. Veja se dá para apoiar a testa aqui no chão. Os braços estão estendidos e de preferência os cotovelos não tocam o chão. Existe espaço entre orelhas e ombros para não tensionar a região do trapézio. Se você precisar, pode até afastar um pouquinho mais uma mão da outra. Imagine que eu estou com a mão nas suas costas, entre as escápulas, dando uma empurradinha no peito para baixo.
Gire o seu quadril bem para o alto, formando uma linha que vai das mãos até o seu quadril. E a gente vai usar esse mesmo alinhamento na próxima postura, que vai ser a postura do cachorro olhando para baixo. Então esse daqui é um educativo para a postura. Respira. Volte para 4 apoios, deixando as mãos um pouquinho mais afastadas que a largura dos ombros. Gire os dedos dos pés para dentro, pés mais ou menos na largura do seu quadril. E a gente vai para a postura do cachorro olhando para baixo. Então tire os joelhos do chão, mas pode deixar os joelhos bem flexionados. Leva o quadril lá para o alto. Procure formar aquela linha que vai das mãos até o seu quadril. A cabeça está solta entre os braços, braços estendidos ao lado das orelhas, mas sem travar os cotovelos. E também existe espaço entre orelhas e ombros para não tensionar a região do trapézio. Imagine que eu estou com a mão ali nas suas costas, entre as escápulas, dando uma empurradinha no peito para baixo. Forme uma linha que vai das mãos até o seu quadril. E depois, vai estendendo os joelhos até onde for possível e abaixando os calcanhares. Postura do cachorro olhando para baixo. Respira. Se for muito forte, você pode estender primeiro uma perna, deixa o outro joelho flexionado, fica ali um tempinho, respira, depois troca, estende a outra, até que fique mais confortável alongar as duas pernas juntas. Isso. Respira, permanece um pouquinho. Aos poucos vai estendendo mais a coluna, gire o quadril mais lá para o teto, no seu ritmo, veja até onde dá para estender os joelhos e abaixar os calcanhares. Se para você é tranquilo ficar aqui na postura do cachorro olhando para baixo, você pode passar para a postura do golfinho, apoiando os cotovelos no chão, todo o antebraço na verdade, e aqui a gente entra na postura do golfinho. Então essa já é uma evolução. Depois que o cachorro baixo fique mais tranquilo, fácil para você, você pode evoluir aqui para o golfinho. Respira. Apoie os joelhos no chão. Descanse um pouquinho na postura da criança. As mãos podem ficar na frente apoiando a testa, ou a testa no chão e os braços soltos para trás. Relaxe bem os ombros, solta desde as escápulas nas costas. Relaxe o tronco. Os joelhos podem ficar mais unidos ou mais afastados, como você preferir. Respire profundamente com a intenção de massagear os seus órgãos abdominais. Respire profundamente, observando movimentos que acontecem na região de glúteos, períneo. Sobe devagar, desenrolando a coluna. E a gente vai para a postura do camelo. Então, deixe os dedos dos pés viradinhos para baixo, para o calcanhar ficar mais elevado. Sobe o quadril. Apoie as mãos nos glúteos, não na lombar, mas sim no quadril. A primeira coisa é você ter a intenção de girar os ombros para trás, abrir o peito, como se você quisesse juntar os cotovelos lá atrás. Eleve o queixo, olhe para o alto, lábios fechados, língua no céu da boca. Talvez aqui já seja o suficiente para a sua coluna, nessa realização da extensão da coluna para trás. Se para você aqui é tranquilo, solte os braços e veja se dá para tocar os calcanhares. Olhe para o alto, se não dói o pescoço, solte o peso da cabeça. Se ficou muito forte, volta para o estágio anterior. Se para você está tranquilo, apoie o peito do pé no chão. E daí a gente aumenta um pouquinho a amplitude da postura.
Põe os pés ali atrás e pode ficar de cócoras. Se der com o abdômen apoiado nas coxas, deixando a lombar bem redondinha para compensar a postura anterior. Então relaxe o pescoço, relaxe a coluna. Se não der para apoiar o pé inteiro no chão, não tem problema. Aos poucos, sobe o quadril, mas pode deixar os joelhos um pouquinho flexionados. E depois sobe vértebra por vértebra, desenrolando a coluna. Vire-se de lado aqui no seu colchonete e deixe os pés afastados. A gente vai fazer a postura do guerreiro 2 e o alongamento lateral intenso. Então, a princípio, os pés estão viradinhos para frente. Inspira, eleva os braços até a altura dos ombros. Gira o seu pé esquerdo e apoia o pé inteiro no chão. O pé direito pode ficar viradinho para frente ou vir um pouquinho para dentro, como você preferir. Flexione o seu joelho esquerdo até alinhá-lo com o tornozelo. Se ele está passando do seu tornozelo, é sinal que dá para afastar mais os pés. Flexiona o joelho, cuidado para esse joelho não cair para dentro, mantenha ele aberto, apontando lá para o pé. O tronco bem em cima do quadril, porque às vezes a gente quer projetar o tronco para frente aqui. No guerreiro, o tronco está em cima, alinhado com o quadril. Peito aberto, braços afastados, olhe por cima da sua mão esquerda. Respira, firme os seus pés no chão. Trabalhe a força das suas pernas. Puxa o abdômen um pouquinho para dentro, isso ajuda a alongar a coluna para o alto. Abre o peito a partir do coração e vai estendendo os braços até a pontinha dos dedos. Olhe por cima da mão. Mantenha a posição das pernas, desce e apoia o cotovelo aqui pertinho do joelho. Isso, deixa o tronco, quadril, peito bem aberto, não deixa ele virar para baixo. E traga o seu braço direito próximo da orelha, formando uma linha que vai lá do seu pé até a mão direita e alonga toda essa lateral do seu corpo. Se possível, olhe lá para o alto, pela frente do seu braço da axila. Respira. Se para você aqui é tranquilo, experimenta flexionar mais o joelho, descer mais o quadril e apoiar a mão aqui na frente do pé. Se ficar muito forte, volta para o estágio anterior. Volta, braço, tronco e pé. Relaxa um pouquinho os braços. Solta um pouquinho o quadril. E vamos para o outro lado. Inspira, eleva os braços até a altura dos ombros. Tira o seu pé direito e flexione esse joelho até alinhá-lo com o tornozelo. Se achar que dá para afastar um pouquinho mais, afasta um pouquinho mais, flexione mais o joelho, desce mais o quadril. Tronco alinhado com o quadril, olhar por cima da sua mão direita, guerreiro 2. Respira, deixa os dedos dos pés bem abertos, firmes no chão, pernas firmes. Puxa o abdômen para dentro, alonga a coluna, abre o peito, alonga os braços. E lembre-se de relaxar os ombros. Mantenha a posição das pernas, desce o tronco, apoia o cotovelo aqui pertinho do joelho. Deixa o tronco bem aberto. Inspire, leva o braço esquerdo pertinho da orelha. Empurra o chão com o pé esquerdo, alonga toda essa lateral do seu corpo, olha lá para o teto pela frente do seu braço.
você quer intensificar um pouquinho mais, dobre mais o joelho, desce mais o quadril, apoia a mão no chão, na frente do pé. Respire. Volta. Tira o pé para frente. Inspira, eleva os braços. Expira, solta o tronco lá embaixo. Relaxa o braço, solte o peso da cabeça, relaxa o tronco. Se quiser, gira o quadril um pouquinho para um lado, para o outro. Diminui até parar no centro. Aproxime os pés. Deixe-os mais ou menos na largura do seu quadril. Flexione um pouco os joelhos e sobe desenrolando a coluna. Então os pés estão paralelos, mais ou menos na largura do seu quadril. E quando a gente se refere à largura do quadril, a gente está se referindo a esses ossinhos, a espinha ilíaca que a gente tem no quadril. Então é como se a gente quisesse alinhar esses ossinhos, a espinha ilíaca, com o meio do joelho, daquele ossinho do joelho que a gente chama de patela, com o segundo dedo do lado do seu pé. Inspira, eleva os braços. Dá uma relaxadinha nos ombros. Eleva os calcanhares para a postura de equilíbrio, a postura da palmeira. Marque um ponto fixo com o olhar que ajuda no equilíbrio. Volta os calcanhares. Isso. Deixa um espacinho ali atrás. Eleve novamente os braços, pés afastados mais ou menos na largura do quadril. E agacha até ficar de cócoras. Ou veja o melhor jeito para você agachar e na verdade já sentar aqui. E sentado, os pés ficam mais ou menos na largura do seu quadril, as mãos mais ou menos na largura dos ombros, com os dedos viradinhos para dentro, apontando para o seu quadril. Primeiro, pense em girar os ombros para trás e abrir o peito lá para o alto. Depois, flexione um pouco os seus cotovelos. A intenção é alongar essa parte anterior do seu ombro. Se a mão ficar muito perto do quadril, a gente encosta no chão, mas não alonga o ombro. Então, as mãos têm que ficar um pouquinho mais para trás. Esse também é o educativo para a próxima postura, que vai ser a postura da mesa. Então, a gente prepara os ombros aqui nessa postura. Volta. Aproxime um pouquinho as mãos do quadril, os pés também, pés na largura do quadril, mãos na largura dos ombros, firme pés e mãos no chão e faz a força para empurrar o chão. Se der, além de fazer essa força para empurrar o chão com os pés e com as mãos, você também sobe o quadril. E se der, você vai subir até ficar retinho como uma mesa. Se for muito forte, deixa o quadril mais baixo. Mas põe força nos pés e nas mãos para empurrar o chão. Volta. Abraça os joelhos, relaxe um pouco. Então deixe só os calcanhares no chão, eleve os dedos, solta os braços e deita bem devagar. Comece girando o quadril, arredondando a coluna, deita vértebra por vértebra no chão.
Relaxa os braços, apoia os pés inteiros no chão, deixa os joelhos para o alto. Relaxa, respira, deitado, contrai o seu abdômen, puxa o abdômen um pouquinho para dentro. Eleve a cabeça, olhe para os joelhos, leve os braços na direção dos joelhos. Tem a intenção de fechar aqui as costelas. Você pode manter aqui, ou se der, eleve uma perna, se estiver tranquilo, eleve as duas. Se quiser, faz um pouquinho com uma perna e depois com a outra. Essa é uma variação da postura do barco. Respira, concentra a força no abdômen. Relaxa os pés, relaxa o rosto. Volta os pés, volte a cabeça, relaxa os braços, deixa a respiração se tranquilizar. Abraça os joelhos no peito e dá uma balançadinha de um lado para o outro, massageia as costas. Pare no centro, puxe um pouco mais os joelhos para perto do peito. Solta os joelhos, deixa os pés no chão com os joelhos para o alto. Escorrega a perna direita e apoia o seu pé esquerdo em cima do joelho direito. O braço direito fica solto no chão, mais ou menos na linha do ombro. E o braço esquerdo para o outro lado. A sua mão direita vai segurar o joelho direito e vai puxar o joelho para esse lado, fazendo a torção da coluna. Não precisa fazer força para puxar a perna. Só o peso do braço e o peso da perna já ajuda nessa torção do tronco. Olhe ou para o alto, ou então um pouquinho para o lado esquerdo. E capriche na respiração. Inspira amplo, profundo, mexe bem com as costelas do lado esquerdo. Depois solta o ar bem devagar e vai relaxando mais o seu tronco, deixando essa torção acontecer. Volta, abraça esse joelho com as duas mãos, dá uma puxadinha para perto do peito, eleve a cabeça na direção do joelho. Volta a cabeça, solta a perna e aproveita para dar uma boa espreguiçada no corpo todo. Deixa os braços afastados na altura dos ombros e a gente vai fazer a torção para o outro lado. Então apoie o seu pé direito sobre o joelho esquerdo, mão esquerda segura o joelho direito e vai girar a perna, o tronco lá para o lado esquerdo. A cabeça gira um pouquinho para a direita. Solte todas as tensões aí do corpo. Capricha numa respiração profunda que mexe bem com as costelas desse lado direito. Volta, abraça esse joelho com as duas mãos. Puxa um pouquinho, eleve a cabeça na direção do joelho. Volta a cabeça ao chão e abraça os dois joelhos. Dá uma balançadinha. Pare no centro, puxe bem os joelhos para perto do peito, relaxa a lombar, relaxa o quadril. Eleve a cabeça na direção dos joelhos.
Volta. Deixe os pés no chão, os joelhos para o alto, relaxa os braços. Devagar, solte as pernas. E a gente vai passar agora para as posturas invertidas, aquelas em que os pés ficam elevados. Na aula anterior, a gente fez uma variação com o uso da parede, para descansar os pés na parede. Hoje eu vou sugerir a gente treinar a meia vela e a vela. Lembrando que o importante é que você não esteja com dor de cabeça, resfriado ou sinusite, não tenha nenhum probleminha na região cervical e não esteja no período menstrual, especialmente se você tem um fluxo intenso ou endometriose. Como a gente vai fazer? Deitado mesmo, deixa as pernas estendidas, braços estendidos ao lado do corpo com as palmas das mãos para baixo. Aqui você já contrai seu abdômen, então puxa o abdômen para dentro. Importante que se o rabinho estiver atrapalhando, você dá uma folgadinha aqui no rabinho. Deixa as mãos ao lado do corpo, contrai o abdômen. No começo pode fazer com os joelhos flexionados. Pega o embalinho e sobe o quadril. Veja se dá para aproximar um pouquinho um braço do outro, um cotovelo do outro, para apoiar as mãos bem aqui nas costas. E a intenção é descansar com os pés elevados. Quando a gente deixa as mãos mais no quadril, aqui é a postura da meia vela. Se você conseguir apoiar as mãos mais no meio das costas, a gente consegue estender um pouquinho mais. E aqui é a postura da vela. O ideal é que você não mexa a cabeça aqui. Como se você quisesse alinhar pés, quadril e ombros. Isso vai depender da sua flexibilidade no pescoço, na cervical. Então vai indo aos pouquinhos conquistando esse alongamento aí na cervical, essa mobilidade. Se estiver desconfortável, volta antes. Você pode fazer um pouquinho, descansar, depois repetir a postura. Se estiver tranquilo, fecha os olhos. Permanece. Perceba como fica a circulação e a temperatura dos pés, das pernas em relação à cabeça. Para voltar, flexione os joelhos, aproxime-os do peito ou da testa, volta as mãos no chão antes e volte bem devagar, vértebra por vértebra. Você controla a descida com a força dos braços e o quadril chegando no chão. Se estiver tranquilo, desce com as duas pernas juntas, esticadinhas até lá embaixo. Se for muito forte, você flexiona os joelhos e apoia os pés no chão para descer. Descendo, solta todo o seu corpo. Talvez a respiração esteja um pouco acelerada, o coração também, a temperatura do corpo sobe. Então dá um tempinho para o seu corpo se estabilizar. Então a gente pode fazer uma outra variação da postura do peixe, onde a gente vai deixar os cotovelos embaixo dos ombros e realizar a força para empurrar o chão com os cotovelos. Abrir o peito lá para o alto, deixa as pernas estendidas e a pontinha dos pés para baixo. Relaxa o pescoço, solte o peso da cabeça. Então, deite-se devagar, acomodando-se para o relaxamento. Então, os pés ficam um pouco afastados um do outro, os braços um pouco afastados do corpo, com as mãos levemente viradas para cima, seus olhos fechados. Solte todo o seu corpo sobre o chão.
Sinta ou visualize o seu pé direito e deixe o pé direito bem solto, ele naturalmente tomba um pouquinho para o lado. Relaxa a perna, joelho e coxa do lado direito. A perna direita está bem solta e bem pesada. Sinta o lado direito do quadril, do glúteo, relaxe. Solte todo o tronco desse lado direito, a região da cintura, do tórax, o peito. Relaxe bem o seu ombro direito e solte braço, antebraço, mão, os dedos dessa mão direita. Relaxe o pescoço desse lado direito e solte o peso da cabeça aí no chão. Sinta todo esse lado direito do seu corpo e compare-o com o lado esquerdo. Então comece a relaxar o seu pé esquerdo, sua perna, joelho, coxa do lado esquerdo. Sinta o contato do quadril esquerdo com o chão e solte o seu quadril. Solte todo o lado esquerdo do tronco, as costelas, o peito. Solte bem o ombro direito, relaxe braço, antebraço, mão esquerda. Então relaxe bem o seu pé esquerdo, sua perna, coxa esquerda. Relaxe todo o lado esquerdo do tronco, a cintura, o tórax, o peito. Solte o seu ombro esquerdo, todo esse braço, antebraço, mão, dedos do lado esquerdo. Relaxe o pescoço desse lado esquerdo. Relaxe o rosto, solte o peso da cabeça. Entregue-se totalmente ao relaxamento. Sinta a sua respiração fluindo livremente. E a respiração é tão suave que é quase imperceptível. Olhando de fora, parece que você nem respira. Faça desse o seu momento sagrado de descanso. Vai aprofundando a sua respiração. Volte a movimentar o seu corpo do jeito que sentir vontade. Saindo devagar do relaxamento. Depois, vire-se de lado. Pode permanecer aqui um pouquinho. Se quiser, mantenha os olhos fechados durante toda essa transição. Apoie as mãos no chão para te ajudar a sentar, fazendo o mínimo de esforço possível. Então, sentado, se quiser, pegue uma almofadinha ou um bloquinho, deixe embaixo do quadril para ficar mais confortável. E a gente vai fazer a respiração alternada das narinas. Existe o posicionamento das mãos, que o mais simples é fechar a narina com o polegar e depois usar
o dedo indicador e dedo médio da mesma mão para tampar o outro lado. Então você vai inspirar por um lado e quando soltar o ar você troca e solta. Daí você inspira por essa que já está aberta e para expirar troca. E o posicionamento mais tradicional da mão, a gente usa o polegar, deixa esses dois dedos aqui para baixo, que é mais ou menos a largura do nariz, e usa os dois últimos dedos para tampar a narina do outro lado. Mas se for muito complicado, faça a versão anterior. Então, se você é destro, você vai usar a mão direita, se você é canhoto, você usa a mão esquerda. Tampe a narina com o polegar. Você vai inspirar devagar, daí você troca as narinas e solta o ar pelo outro lado. Daí inspira por essa que já está aberta, troca e solta o ar pelo outro lado. Detalhes importantes, às vezes quando a gente começa a tampar aqui a narina, a gente dá uma entortadinha no pescoço, procure manter o pescoço alinhado com a coluna. E às vezes quando a gente começa a usar o braço ou quer fazer uma respiração profunda, a gente tensiona toda essa região alta aqui. Então procure manter ombros relaxados, o movimento acontecendo mais no abdômen do que no peito e vamos para a respiração das narinas alternadas aí. Feche um pouquinho seus olhos. Então, posicione o polegar na narina aí desse mesmo lado. Inspira devagar pela narina que está aberta. E troque, tampe a narina que está aberta, solta o ar pelo outro lado. Inspire por essa narina que já está aberta. Tampa e solta pelo outro lado. Continue no seu ritmo, inspire devagar por um lado, depois solte o ar mais devagar ainda pelo outro lado. Continue. Rosto relaxado, pescoço, ombros relaxados. Próxima vez em que você soltar o ar, você relaxa o braço, deixa a respiração livre pelas duas narinas. Continue acompanhando a sua respiração. E o nosso exercício de concentração, que é uma preparação para a meditação, vai utilizar a respiração de novo.
Você vai inspirar contando mentalmente. 1, 2, 3. Faça uma pequena pausa com o ar lá dentro e expire contando mentalmente. 3, 2 e 1. E a gente vai ficar um tempinho nesse exercício de concentração. Faça no seu ritmo. Inspire em 3 segundos. Mantenha um segundinho o ar lá dentro. Solte o ar em 3 tempos. Se algo chamar a sua atenção, como um som, um aroma, algo que faça você se distrair do seu foco, você deixe isso de lado e volte a focar na sua âncora, que é a respiração, contando de 1 até 3, manter o ar lá dentro por um segundinho e a expiração, contando mentalmente de 3 até 1. Essa é a nossa âncora dessa prática. Com a prática regular, a gente começa a se distrair menos ou se incomodar menos com essas distrações. E gentilmente a gente volta para a nossa âncora proposta no dia. Terminando o próximo ciclo, deixe a respiração livre, a atenção livre e fique mais um tempinho se observando de longe, observando a sua mente de longe. E imagine que os pensamentos são como nuvens, que você olha de longe, observa passar sem deixar nenhum rastro.
Traga as mãos no peito em prece, incline a cabeça um pouquinho e a gente recita o mantra Shanti, uma vez o Om e 3 vezes o Shanti, e depois a gente repete isso mais uma vez. Shanti significa paz. Inspire. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Espero que você tenha gostado dessa prática. Vai aos pouquinhos evoluindo em cada postura, sempre respeitando seus limites, suas condições do dia, mas especialmente com a intenção de que esse seja um momento de autocuidado, de autoconhecimento, um momento único para você. Até a próxima!